Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Para quem não me conhece, sou a professora Cris Reis. E hoje a gente vai fazer o projetinho da vaquinha, ó. É uma vaquinha com a panela, tá? Então, eu vou começar pelo chapeuzinho dela. No chapeuzinho dela, eu vou usar o verde maçã, ó. O verde pântano. Desculpa, o verde pinheiro e o verde pântano. Então, ó, verde maçã, o verde pinheiro e o verde pântano, tá? E o branco. Então, aqui, ó, eu vou começar a passar o meu diluente, que já tá aqui. E aí, eu vou passar nesta parte aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo aos poucos. Não vou preencher inteiro e vou fazendo aos poucos, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um pedaço com vocês. E depois eu completo inteiro pra me voltar, tá? Então, eu vou começar por esse lado aqui, ó. Então, eu vou começar aqui. Esse aqui, ó, essa parte aqui é o cabelinho dela, tá? Então, vamos lá, ó. No diluente. Eu vou vir com o meu verde maçã. Ó. Então, meu verde maçã é minha base, tá? Então, ó, eu vou preencher. Ó, eu não tô encostando aqui na parte do lacinho e nem aqui, ó, tá vendo? Então, ó, vou adicionando a tinta, mas no meio, tá? Não encosto lá em cima também, ó. E nem aqui. Agora, eu venho com verde pinheiro. Ó. Vou vir com o meu verde pinheiro. Vou vir aqui, ó, de baixo, ó. Pouca tinta, tá? Não vai tacar tinta aqui não, senão... Ó, já vou passando, espalhando essa tinta pra não ficar nada marcado. Se precisar, eu pego um pouquinho mais do verde maçã, ó. Certo? Verde pinheiro. Deste lado. Aqui eu já venho trabalhando em cima do meu risco, ó. Tá? Pouca tinta, ó. E aqui eu já venho trabalhando ele, tá? Ó, eu vou trocar de pincel, vou pegar um menor pra mim fazer aqui em cima. Então, verde, pinheiro. E agora, eu vou esfumar, ó. Carregar essa tinta. Certo? Ó, aqui no meio,
ele vai ficar mais claro, tá? Ó. Então, o que que eu venho? Vou vir com a minha tinta branca, ó, tinta branca, em cima do verde, pouca tinta, tira o excesso dela, ó, e venho com o branco aqui já, ó. Venho espalhando em cima de tudo, ó. Então, vocês perceberam? Eu coloquei a tinta no meio e saí espalhando ela, tá? Vou pegar agora o verde pântano. Então, ó, lembrando, a gente tá trabalhando aqui o verde maçã, o verde pinheiro e o verde pântano, tá? Então, agora eu vou com o verde pântano. Pouca tinta, porque é uma cor muito escura, tá? Ó, e eu venho nesta parte aqui, ó. Vou pegar meu pincel, ó. E já vou esfumar aqui, ó. Certo? Volto com o branco, ó, e aqui eu dou esta voltinha aqui, ó. Certo? Agora, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, olha. Fiz isso aqui, eu vou pegar um pouquinho do meu diluente, ó, e vou, aonde eu coloquei a tinta branca, ó. Vou pegar ele aqui um pouquinho só, tirar o excesso, ó. E vou passar em cima, ó. Por quê? Assim eu tenho mais controle na hora que eu vou esfumar e misturar essas tintas, tá? Então, ela não fica marcada. Quando a gente faz isso aqui, ela não fica aquela marcação que não fica legal, né? Trabalho nenhum. Certo? Vamos pra essa aqui agora. Diluente. Ó, agora, eu venho com verde maçã, ó. O verde maçã, eu venho aqui bem na pontinha aqui, ó. Ó, e já vou carregando ele. Vou pegar o verde pinheiro, ó, lá embaixo. Aqui, ó, eu não vou encostar, tá? Então, ó, sempre deixa uma pontinha ali. Ó, vou pegar um pouquinho do meu diluente, ó, e vou puxando esse verde lá pra cima.
Assim, a gente consegue trabalhar e não deixar aquela tinta muito grosseira, tá? Então, assim, é muito mais fácil na hora que a gente tá esfumando, carregando as tintas, misturando. Certo? Então, ó, vou lá em cima. Ó, percebeu que eu não encostei aqui? Vou explicar. Ó, vou esfumar. Vou pegar um pouquinho de diluente, ó. A gente tem uma facilidade maior na hora que a gente faz isso aqui. Vou explicar agora porque eu não coloquei o verde pântano aqui e aqui. Aqui é luz, é parte de luz aqui, certo? E aqui também. Então, aqui pega luz. Então, só aqui que não pega. Mas, eu tenho que tomar cuidado, porque essa parte aqui, ó, ela é escura já. Ela é a parte da sombra, né? E aqui é luz, então eu preciso jogar a luz aqui. Então, é isso aqui, eu preciso entender o meu risco aqui, tá? Então, vamos lá. Lá no cantinho, ó. Eu venho com verde, ó, e deixo aqui. Agora, eu vou vir com o meu verde maçã, ó. Volto com o meu diluente. Ó. Eu vou trabalhando aqui, ó. O verde maçã. E aqui embaixo, ó, eu já venho com verde maçã, ó. Certo? Agora, eu venho com branco. Eu vou colocar aqui. Ó, e vou carregar a tinta pro meio, ó. E aqui, eu consigo levar o branco. Então, aonde eu depositei mais tinta branca foi esse lado aqui, certo? Ó, então, branco. Certo? Vou trocar de pincel. E agora eu vou vir com o verde pântano, ó. Em cima do risco. Ó, pouca tinta. Agora, eu vou espalhar essa tinta aqui, ó.
certo? Então, esses daqui vai ser o mesmo passo a passo, tá? Então, a gente vem com o verde maçã, depois o verde pinheiro, depois o pântano e o branco a gente vai colocar onde a gente colocou o verde maçã, certo? Ó, então, eu vou fazer esses daqui, aí eu volto, tá? Ó, então, já terminei. Agora, a gente vai pra essa parte aqui, ó, do lacinho dela, tá? Então, vamos lá. Diluente. Depois que secar, aí sim já pode dar o retoque, tá? Tanto com a luz e a sombra, tá? Ó, então, mesmo processo, ó. O verde maçã, ó. Ele eu vou começar do meio, tá vendo? Então, vou adicionar a tinta no meio, ó, e vou carregar para um lado e para o outro, ó, tá? Meninas, eu achei que tava gravando e não tava, ó. Eu vou repetir aqui o processo, ó. Vou pegar o verde pântano, então ficou um pedacinho aqui em cima, certo? Então, ó, eu venho com ele aqui, ó, e venho contornando aqui, ó, com ele, tá? Ó, então, eu contorno, e aí, eu pego o pincel, ó, e venho esfumando ele. Não vou carregar muito essa tinta pra baixo aqui não, tá? Ó. Certo? Mas desse lado eu vou fazer, que eu achei que tava gravando e não tava. Então, eu vou fazer desse lado pra vocês entenderem. Então, ó, eu vou vir com verde pinheiro. Então, mesmo processo daqui, ó. Então, ó, eu venho lá no cantinho, ó, e faço este movimento. Então, é o movimento daqui pra lá, certo? Ó. Um pouquinho do diluente, ó. E vou puxando ele, ó. Vou tirar o excesso. E, ó, vou puxar ele até onde der aqui. Este movimento, tá? Agora, eu vou pegar o verde pântano, ó, vou vir aqui, ó, tá vendo? Sobrou um pedaço aqui, ó, então, eu vou vir aqui com o verde pântano.
Então, mesmo processo, tá? Desse lado quanto desse. Ó, e já venho contornando aqui. E aí, eu já venho esfumando isso aqui, ó. Certo? Ó. Não deixa nada marcado. Certifique-se que tá bem misturado essas tintas aqui. Então, olha, não tem marcação aqui, certo? Ó, eu vou pegar mais um pouquinho do verde pinheiro, ó. Aí eu venho aqui. E vou carregar aqui, ó, pra cima. Certo? Pra não ter divisórias aqui, pra ficar muito mais fácil de eu carregar minha tinta, eu vou pegar um pouquinho do diluente, ó. E vou passar em cima da tinta, ó. Além de ficar mais fácil de eu carregar essa tinta, eu tenho muito mais controle nela aqui. Tá? Então, pra quem tá começando, isso aqui é muito bom. Ó. Aqui, ó. Nesta parte aqui, eu vou vir com o verde pinheiro, ó. Pouca tinta. Tá vendo? Eu peguei a tinta lá, ó. Já venho espalhando ela. Um pouquinho do diluente. Coloquei um pouquinho ali no meio, ó. E esse aqui eu posso misturar aqui, ó. Certo? Agora, eu vou vir com o branco. Ó. E aqui, ó. Nesta parte aqui. Eu vou colocar o branco, ó. E já vou carregando ele. Ele não vai ficar branco, tá? Ele vai ficar um verde bem clarinho. Então, por isso que nesse trabalho aqui a gente não precisa usar 5 cores, né? Então, eu teria que usar um verde bem mais clarinho do que o verde maçã. Pra mim, usar o verde maçã, depois o pinheiro e depois o verde pântano. Então, com o branco, eu consigo fazer isso, tá? Sem precisar usar muita tinta, trabalhar com muita tinta aqui. Olha. E vou misturando aqui, ó. Mais um pouquinho do branco. Aqui embaixo. Ó. Aonde a gente deixou o verde maçã, tá? Então, nesse trabalho aqui, da parte do chapéuzinho dela, a gente só vai colocar o branco aonde tiver o verde maçã. Aí, depois que secar isso aqui,
a gente pode retocar as sombras, né? Com o verde pântano e o branco, tá? Se quiser colocar um pouquinho do verde maçã, aí pode colocar. Mas só com o branco já garante aqui, certo? Ó, vamos lá. Vamos fazer o lacinho aqui. O lacinho, eu só vou usar o verde maçã e o branco. Se eu ver que ficou muito clarinho, aí eu uso ou o verde pinheiro ou o verde pântano, tá? Então, vou começar aqui, ó. Cuidado pra não borrar essa parte aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o verde maçã, nessas risquinhas aqui, ó, e vou passar ele. Nos riscos, ó. Vou passar ele aqui. Eu tô achando que ele é muito clarinho, viu? Ó. E vou arrastar aqui, ó. Certo? Agora, eu venho com branco, ó. Lá em cima. Eu venho puxando o branco, ó. Unindo essas duas cores, tá? O branco, depois a gente vai ter que retocar. Ó. Aqui, ó, eu acho que ficou muito clarinho. Tá? Pra mim, tá muito apagadinho assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu não quero uma coisa muito escura, mas eu também não quero uma cor muito clarinha assim. Então, eu vou vir com verde pinheiro, ó. Com verde pinheiro, eu vou até pegar outro pincel, ó. Verde pinheiro. Eu vou aqui, ó, nos risquinhos, ó. Aqui. Aí, eu vou, ó, carregar essa tinta aqui, ó. Mas eu não vou tirar muito ela do lugar, tá? Ó. Certo? Ó, eu não tirei ela muito do lugar. Então, a gente vai fazer isso aqui pra não ficar marcadão assim, ó. Tá? Porque eu também não quero assim. Então, olha. Ó. Esse aqui, quando eu fui esfumar a tinta, eu puxei ele pra cá. Então, esse aqui, eu vou vir com ele pra cá, tá? Ó, eu vou trazendo ele pra essa direção. Agora, aqui, ó,
eu quero um pouquinho mais escuro. Então, eu vou usar o verde pântano, ó. E aí, eu venho dando umas puxadinhas, ó, pra cima. Vou pegar um pouquinho de diluente, ó. Pouquinho só, que dê pra mim puxar isso aqui lá pra cima mais fácil, ó. Ó, então percebe que ele tá escuro, mas ele não tá tão escuro. Então, é assim que eu quero ele, tá? Então, vou voltar com o branco aqui. Aqui eu posso usar um verde mais clarinho? Posso, mas eu quero o branco. Ai, Pro, eu não quero fazer de verde. Pode fazer qualquer outra cor, gente. Ó. Então, eu venho com o branco, ó. Carregando o branco aqui nessa parte que é onde tá verde. O verde maçã, tá? Então, olha. Então, ó, essa parte aqui de cima, ela tá branca, então ela vai descendo, vai ficar o verde claro e o verde mais escuro, certo? Vamos pra parte aqui do meio, ó. A parte do meio, vou pegar o branco, ó. E vou pegar o verde clarinho, que é o verde maçã, ó. E vou passar deste lado aqui. E vou puxando lá pra cima, ó. Pro outro lado. Vou pegar o branco. E vou trazendo ele pra cá agora. Certo? Vamos pra esse aqui agora. Diluente. Ó. Verde maçã. A gente vai fazer o mesmo processo, ó. Então, vem nos risquinhos aqui. E já vem puxando. O porquê? Eu coloco primeiro nos risquinhos. Porque eu tenho um controle maior de tinta, tá? Ó, perceberam? Só com a tinta que eu coloquei aqui nos risquinhos, eu já consegui espalhar ela inteira. Então, ó, vem com branco. E já vou levando lá pra baixo, ó.
Agora, eu venho com verde pinheiro nos meus risquinhos. Ó. Esse daqui, ó, eu vou jogar pra cá. Então, ó, vou vir com ele pra cá. Respeitando o risco aqui, ó. Ó, eu tenho dois, então, um é pra cá, o outro é pra cá. Ó. E este é pra cá. Então, vou tirar as marcações, ó. Vou vir com verde pântano. E vou passar aqui, ó. E já venho puxando ele pra cá. Pouquinho de diluente, ó. Volto com o branco, ó. E vou colocando o branco, ó, no meio. Certo? Agora, eu vou pegar um pincel, ponta bem fininha, ó. Ponta bem fininha. E vou vir aqui, ó. Vou pegar o branco, ó. E vou passar aqui, ó, em cima do risco. Ó. Onde eu ver que tá aparecendo um risco, eu vou colocar a tinta branca, certo? Olha. Depois que secar, pode retocar, caso não fique. Tá? Fique aparecendo ainda, aí retoca o contorno dela aqui. Ó, aqui tá aparecendo bastante. Então, eu preciso colocar tinta aqui. Mas eu sei que não vai cobrir de uma vez, certo? Então, depois, quando tiver seco, aí eu venho e retoco, tá? Espera secar um pouquinho. E aí, retoca.
Então, eu passei, mas depois eu vou ter que retocar, certo? Ó, agora vamos pro roxinho da nossa vaquinha. Eu vou usar aqui no roxinho dela, ó, vamos lá, ó. Eu vou usar o marfim, o camurça, o siena e o jacarandá, tá? E o branco, certo? Então, ó, eu vou começar pelo marfim, tá? Ó, então, eu vou começar pela orelha dela aqui, ó. O diluente. Ó, então, eu vou pegar o marfim, ó, e vou preencher aqui. Não vou encostar aqui em cima, ó. Eu não vou encostar, tá? Tem os meus riscos aqui. Estão meio apagadinhos, então eu tenho que ter cuidado pra mim não terminar de apagar eles. Ó. Agora, eu vou vir com camurça. Então, camurça, eu venho aqui, ó, na pontinha, ó. Puxo pra cá. Em cima aqui do meu risco, eu vou puxar o camurça, ó. Lá em cima no risco, eu vou puxar o camurça, ó. E já venho trazendo pra cá. E já venho espalhando, ó. Camurça. Ó, então, eu vou marcar, ó, aqui tem um risco, aqui tem outro, e aqui tem o outro, tá? Vou tirar o excesso do pincel, ó, e vou esfumar aqui, ó. Isso pra baixo. E esse aqui também, ó. O camurça, e aí eu passo bem aqui, ó. Olha, e já vou carregando ela lá. Trago pra cá. Ó.
um branco. Vou colocar onde a gente colocou o marfim, ó. Onde eu coloquei o marfim. E vou colocar o branco. E vou espalhando já, ó. Certo? Agora, eu vou vir com o pincel menor. Vou pegar o siena. Ó. Aonde a gente marcou o nosso risco, ó. Vou pegar o siena. E vou passar em cima dele, ó. Eu vou puxar esse risco até aqui. Ó. E agora, eu vou esfumar isso aqui, ó. Certo? Vou pegar o pincel pequeno, ó. Vou lá em cima, ó. E vou trazer o meu jacarandá. Pode ser um marrom, ó. E agora, eu vou esfumar isso aqui. Certo? Agora, é o opcional. Se vocês quiserem fazer, pode fazer, ó. Eu vou pegar meu jacarandá e vou vir aqui, ó. Ó, vou fazer uma bolinha aqui. Vou fazer uma bolinha aqui. E vou fazer uma bolinha aqui, ó. Vou fazer algumas bolinhas aqui. Ó, fiz as bolinhas. Certo? Vou pegar meu pincel e fazer isso aqui, ó. Em cima das bolinhas, tá? Ó. E não vou carregar muita tinta. Certo? Eu não vou carregar muito minha tinta. Ó.
é opcional fazer isso aqui. Eu vou fazer algumas manchinhas na minha vaquinha. Então, ó. Eu vou carregando essa tinta aqui, tá? Então, a minha vaquinha, eu vou fazer algumas manchinhas nela. Certo? Então, a outra orelha é a mesma coisa, tá? Ó, já fiz. Nessa daqui eu coloquei mais um pouquinho, tá? Das pintinhas. Então, ela ficou assim, tá? Diferente, ó. Ó, dá uma misturada, ó. Não ficar nada marcado aqui, tá? Bom, agora vamos aqui pra cima, pro cabelinho dela, ó. O diluente. Deixa eu pegar. Ai, isso tá sujo. Não tem problema. Ó, aqui eu vou pegar, ó, o jacarandá, ó. Vou contornar aqui, ó. E já vou levando ele pra lá, ó. Jacarandá, pode ser o marrom, pode ser a cor que vocês aí preferirem, ó. E vou levar lá pra cima. Aí eu venho com o camurça, ó. Pego lá na ponta, lá em cima, ó. Trago pra cá, ó. Já juntando essas duas cores aqui. Unir, ó, as duas cores. Agora, eu venho com marfim, ó, lá de cima. E venho trazendo ele. E não trago até aqui não, tá? Ó, não trago ele até aqui não, ó. Vou pegar um pouquinho do branco, ó, lá de cima, da pontinha. E vou fazer o mesmo movimento, ó. Certo? Esse aqui, eu vou fazer igual, tá? Ó. Diluente. Jacarandá, ó. Com cuidado.
Venho com meu camurça, ó. Tá vendo que eu já vou puxando ela lá pra cima, ó. No marfim. E o branco, ó. Agora, volto com o jacarandá, ó. Pouca tinta, tá? Vem fazendo isso aqui, ó. Certo? Ó, então vamos lá agora pra parte do roxinho dela. A parte do roxinho, eu vou passar o diluente, vou contornar os olhos, o focinho, sobrancelha, vou contornar tudo, tá? Essa parte aqui. E depois que eu passar o diluente, eu vou vir com marfim, tá? Então, vamos lá de novo, ó. Vou passar o diluente no roxinho inteiro. Depois, eu venho com marfim contornando tudo, tá? Certo? Ó, eu passei aqui o diluente e o marfim, tá? Então, ó, agora eu vou vir com camurça, tá? Ó, então, vou pegar aqui, ó, embaixo dos olhos, ó. Tirar o excesso. E vou esfumar, ó. Certo? Camurça, ó. Eu vou contornar o olho. Mas aqui eu não vou esfumar tanto não, ó, tá? Só vou dar uma leve carregadinha aqui. Vai tirando o excesso. Então, ó, do outro lado. Contornar os olhos.
Gente, se escuta barulho de gato aí, é os meus gatos que estão um brigando com o outro aqui, querendo se matar. Ó. No lado aqui, ó, focinho, vou pegar aqui embaixo, ó. Tira o excesso. Bom, ó. Então, a gente preencheu aqui. E vamos pro olho aqui agora. Ó. Vou preencher aqui com diluente. Eu vou fazer o olho dela. Não quero fazer de azul, nem verde. Deixa eu pegar uma cor aqui. Ó, eu vou fazer com o jacarandá e o marfim mesmo, tá? Então, ó. Nesta parte aqui, ó. Essa bola maior aqui, então eu vou vir com o jacarandá, ó, aqui, ó. Vou pegar o marfim, pouca tinta. Certo? Ó. Marfim. E eu vou vir com o marfim assim, ó. Puxando pra cima do jacarandá, ó. Marfim. Então, eu vou colocando aos poucos. Aí eu vejo se precisa de mais, se não, tá? Ó. Não vai tacar tinta, não. Vai devagarzinho. Ó. Então, vou deixar aqui. Vou pegar o diluente. Eu vou passar nesse daqui, ó.
Não tem problema com pincel sujo, porque é a cor que a gente vai usar aqui, tá? Ó. Então, ó, eu venho com o jacarandá. Venho com o meu pincel, venho com marfim, ó. Faço contorno aqui, aí eu volto com o marfim, ó. E vou puxando, ó. Certo? Ó, o marfim. Vou fechar aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. E levo ele. Esse também, ó. Marfim. Ó, e já vou levando. Tá? Agora, eu vou pegar ó, vou pegar uma tampinha, canudinho, vou pegar o preto, ó, vou pegar o preto, meu preto, vou colocar aqui na tampa mesmo. Deixa eu pegar outro pincel, ó, um pouquinho do preto, só pra mim fazer a parte aqui de dentro, ó. Eu coloquei aqui na tampinha mesmo. Dá uma espalhada. Ó. Aí eu vejo aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Vou medir pra ver se vai ficar muito grande ou não, ó. Tá? Então, não vai ficar muito grande, não, ó. Eu venho aqui no meio. E venho aqui no meio. Então, marcou. Eu venho com preto. Ó. O meu desenho, ele é muito grande. Então, eu tenho que achar um jeito que ele vai ficar bonitinho, né? Ó. Vou passar aqui. Um preto. E um preto. Ó. Certo? Agora eu vou pegar, vou deixar o preto de lado. Vou pegar um pincel fininho, ó. Vou pegar o branco, ó, e aqui, ó, eu vou fazendo esses risquinhos aqui.
Ó. Com o pincel eu vou dando as espalhadinhas, ó. Com delicadeza. Não vai esfregar o pincel aqui em cima, não. Certo? Mas não acabou. O olho não acabou. Ó, vou pegar aqui em cima. E vou pegar aqui em cima, ó. E já vou arrastando lá pra cima. Cuidado pra não pegar tinta preta. Não sei se vocês... Olha, ó, peguei de novo. Consegui ver, mas eu peguei a tinta preta. Então, tomem cuidado. Ó, branco. Deste lado. E joga pra cá. Esse aqui. E joga pra cá. Certo? Dentro da bolinha preta, ó, vou colocar uma gotinha aqui e uma gotinha aqui embaixo. Ó, uma gotinha e uma gotinha. Certo? Agora vamos pro focinho. Deixa o olho ali dar uma secadinha, tá? Porque a gente tem que fazer aqui, ó. Então, vamos pro focinho. Vou pegar o meu diluente. Aqui, eu não vou colocar o marfim, tá? Tirar o excesso. Ó. Aqui eu vou pegar o meu camurça e o meu jacarandá, tá? Então, ó. Eu já vou vir direto com o jacarandá aqui, ó. Então, vou jogar ele aqui. E vou jogar ele aqui. E vou jogar ele aqui, ó. Vou limpar o excesso. Ó. Vou pegar o camurça. Vou passar aqui, ó. Seguindo o movimento do risco, mas eu não vou encostar no risco, tá? Ó.
Ó, tô contornando. Aqui eu já trago e já misturo, ó. Agora, eu volto com o jacarandá, ó, e aqui em cima, ó, vou pegar outro pincel aqui, ó, aqui em cima do risco, eu venho com o jacarandá, ou a cor que vocês preferirem aí, tá? Ó, e eu paro aqui. Ó, aqui eu não adiciono tinta, eu só carrego a tinta que tem aqui, tá? E agora, eu já venho esfumando isso aqui, ó. Um pouquinho diluente, ó. Quando é pra pegar pouco, gente, não pega. E quando é pra pegar bastante, também não pega. Ó. Esfuma bem. Então, aqui eu já marquei, ó. Certo? Eu vou pegar o meu preto. Ó. Nessa pontinha aqui, ó, onde a gente passou, ó. Então, aqui eu vou colocar o preto. E aqui também. Ó, então, já marquei ali. Esse aqui eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo. Ó. Agora, vou limpar meu pincel. Ó, vou pegar o jacarandá, ó. E vou trazendo ele aqui, ó. Sem encostar no preto, tá? Onde a gente passou ali, certo? Então, ó, eu passo em cima, ó, e venho carregando essa tinta.
Vou adicionar um pouquinho aqui embaixo. Ó, vou carregando a tinta. Aqui, ó, na divisória do focinho aqui, passo, ó. Certo? Agora eu venho com o marfim, ó. Então, aqui... eu venho com marfim. Aqui eu venho com marfim. Aqui, ó. E aqui, ó. Ó, já vou carregando essa tinta, ó, tá? Aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho no jacarandá. Tá pronto aqui, tá? Vamos voltar lá pro olhinho, né? Acho que já secou um pouquinho. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, essa parte é parte aquela partinha branca. Aqui é a parte, né, do olhinho dela também, ó.